A EFOS tem a alegria de receber todos vocês nesse evento e nós vamos passar então para o nosso diretor de estudos e pesquisas, que é o Diego Alberto, e ele vai fazer a abertura para nós, tá? Com a palavra, Diego. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos na nossa atividade de hoje, tanto os companheiros que estão online como os que estão presencialmente aqui. Nós esperamos, acima de tudo, que seja uma manhã de muito aprendizado, de muitas reflexões. Essa é a primeira edição da nossa ideia, né, do Clube de Leitura Crítica da EFOS, com o livro Cachorros de Palha, do filósofo John Gray. Né? O objetivo aqui é despertar algumas reflexões do grupo, algumas concepções que os companheiros que aqui estão, e todos que estão online aí não se preocupem, né? Vai haver um momento depois das exposições dos que estão aqui presentes, para todos se manifestarem, trazerem perguntas e contribuições, reflexões acerca, né, do tema que nós estamos debatendo. Esse é o primeiro de um projeto que vai ter continuidade, né? Nós já estamos planejando o nosso próximo encontro, organizando, estamos fazendo experimento, e nós esperamos que todos tenham uma bela manhã de muito aprendizado e de muita riqueza em conhecimento. Bom dia a todos. Agora eu vou passar para o Elias, que ele, além de ser o primeiro a apresentar, ele vai ser o mediador do nosso encontro de hoje. Múltiplas funções, tá, pessoal? Estilo Bombril. Então, em primeiro lugar, agradeço a todos que atenderam o nosso convite para estar aqui participando com a gente, né? E eu preferi escrever o meu material, porque é muito material para pouco tempo, achei melhor escrever. E deu o título, Progresso, uma lei ou uma ilusão? O título do livro, Cachorros de Palha, já é uma provocação. Cachorros de palha eram usados na China antiga para uma celebração. Eles eram colocados no altar para atenderem à finalidade do culto. E, ao final da cerimônia, eram jogados fora, porque não eram mais úteis. O sábio chinês Su Ze, tece um comentário a respeito dessa prática ritualística que dá uma ideia exata de por que John Gray utiliza esse elemento como metáfora para o título do seu livro. Aspas, o céu e a terra não são parciais. Eles não matam os seres vivos por crueldade ou dão-lhes nascimento por bondade. Fazemos o mesmo quando construímos cães de palha para usar em sacrifícios. Nós os vestimos, levantamos e colocamos no altar, mas não porque os amamos. E quando a cerimônia termina, os jogamos fora, mas não porque os odiamos. Assim também Gaia, agora o autor, né? Assim também Gaia, ou a vida, ou os deuses, ou Deus, ou a natureza, sejam quais forem as crenças que norteiam quem examina o tema da presença humana no planeta Terra. Aquilo que não é mais necessário é simplesmente descartado. E isso vale também para a espécie humana. Numa análise espírita, é preciso considerar que ele parte de um pressuposto materialista, o que sugere uma análise com redobrada atenção. Será que a ideia segundo a qual as espécies são apenas correntes na flutuação aleatória dos genes reflete toda a complexidade da vida? Para ele, a consciência é uma ilusão. Na pré-história revolucionária, aspas, né, a consciência emergiu como um efeito colateral da linguagem. Hoje é um produto residual da mídia. Aí a minha reflexão, será? Há controvérsias. Uma das importantes proposições da teoria espírita é a existência de uma consciência, ou espírito, que transcende a simples existência material, que se manifesta para além da corporalidade e sobrevive ao fenômeno biológico da morte. Para Gray, essa consciência ou qualquer entendimento a respeito de um self é uma ilusão cultivada pela espécie humana. Ele se fundamenta em estudos neurofisiológicos que demonstram, por exemplo, que o impulso para uma ação acontece meio segundo antes de qualquer manifestação verificável de consciência sobre aquela ação. A atividade consciente dos seres humanos pode ser expressa, pensa ele, em termos de bits por segundo. Cabe indagar se essa metáfora traduz adequadamente a realidade dos atos conscienciais e as diferentes formas de manifestação de uma possível consciência. Sob esse pressuposto,
vou usar as palavras dele, quando saudamos alguém na rua, simplesmente agimos. Não existe nenhum ator por trás do que fazemos, pensa ele. Nossos atos são pontos finais em longas sequências de respostas inconscientes. E aí, continuo expondo. Como autômatos biológicos regidos por nossos genes, a noção de si mesmo nos humanos não é a expressão de nenhuma unidade essencial. É um padrão de organização que não difere daquele encontrado em colônias de insetos. É que, nos humanos, como nas colônias de insetos, a percepção e a ação acontecem como se houvesse um self dirigindo-os, quando de fato, pensa ele, né, não existe nenhum. Essa noção de si mesmo é apenas um efeito colateral da falta de refinamento da própria consciência, incapaz de ser conhecida em si mesma. Nem mesmo a tecnologia ele atribui a qualquer ação humana consciente ou planejada. Ela é simplesmente o resultado de um determinado caminho seguido pelo caos neurofisiológico no cérebro dos milhões ou bilhões de espécimes humanos no esforço de adaptar o meio às suas necessidades de sobrevivência. A tecnologia é um evento que calhou de acontecer ao mundo para ele, né? E o surgimento incessante de novas tecnologias é que cria no pensamento humano a ilusão do progresso. Na verdade, propõe Gray, a passagem da caça-coleta para a agricultura não trouxe nenhum ganho real para os seres humanos em termos de bem-estar e liberdade. O imaginado avanço tecnológico apenas permitiu que o maior número de pessoas vivessem vidas mais pobres. Quase certamente, a humanidade paleolítica estava em melhor situação. Assim sendo, o progresso tecnológico, para ele, não passa de uma grande ilusão que funciona como um jogo. As novas tecnologias que estão brotando à nossa volta parecem ser invenções que servem a nossos propósitos, mas, na verdade, elas e nós somos jogados em um jogo que não tem fim. Como resultado de um fenômeno biológico, a tecnologia foge ao controle humano, inclusive pela atuação dos governos, que, ao cederem ao mercado o controle sobre as novas tecnologias, conspiraram a favor de sua própria impotência. Assim sendo, existe uma razão mais profunda para dizer que a humanidade jamais controlará a tecnologia. A tecnologia não é algo que possa ser controlado pela humanidade, e pode ser o fator de destruição da espécie que a criou. A evolução moral é também uma ilusão humana. O desenvolvimento histórico mostra que as mudanças são apenas de natureza tecnológica. Os assassinatos em massa o demonstram. Qualquer preocupação moral com a desigualdade e a miséria, para ele, são apenas reações neuronais ou conflitos que delas resultam. O emprego, igualitarismo e até mesmo o estado de bem-estar social não foram, entende ele, conquistas civilizacionais, mas tão somente um produto colateral da Segunda Guerra Mundial. Aí ele diz, olhe para o século XIX, para o período entre o fim das guerras napoleônicas e o início da Primeira Guerra Mundial. Aquela grande era de paz na Europa foi também um período de grande desigualdade. A maior parte da população vivia ao Deus dará, e só os muito ricos estavam pobreza súbita. Hoje, quase todo mundo está em condições muito melhores. No entanto, a conturbada existência da maioria está tão distante da segurança desfrutada pelos verdadeiramente ricos quanto nos tempos vitorianos. A impressão que fica é que ele estrutura seu raciocínio com base em algumas falácias, como ao afirmar que as formas mais antigas e simples de vida microbiana têm sentimentos semelhantes aos dos humanos. Ele se refere à presença da proteína rodopsina, que, presente como pigmento nos olhos humanos, nos permite enxergar. Mas faz sentido afirmar que a simples presença dessa proteína em algumas bactérias torna seus sentidos semelhantes aos dos humanos? Ou que ao saudar alguém na rua não existe nenhum autor por trás desse ato? Apesar de uma consistência crítica ao especismo, parece frágil sustentar que não há diferença significativa entre a espécie humana e as demais espécies. Não ao ponto de colocar o ser humano como uma espécie de rei da criação, como o cristianismo fez supor.
mas com características que o tornam, no mínimo, capaz de recontar a própria história e de elaborar socialmente uma cultura que pode ser transmitida e alterada de geração para geração. Ele mesmo termina por apontar algumas diferenças. Segundo ele, onde os humanos diferem dos corvos é no uso da linguagem, para olhar suas vidas em retrospecto e invocar um self virtual. Ou seja, ele admite que a linguagem, muito mais extensa e expressiva nos humanos, se constitui em diferença e cria ela mesma outros elementos de diferenciação. É possível discordar do autor logo no prefácio, quando ele afirma que, os humanos nunca viverão no mundo construído por si mesmos. Isso é questionável. Ao que parece, até hoje os seres humanos somente viveram em um mundo que resulta de duas forças combinadas: as da natureza, que ele tenta controlar sem jamais conseguir, e as da própria sociedade humana, ainda menos controlável, mas que também faz parte da natureza. Aí, desse ponto de vista, pode ser entendido como uma só. Mas é exatamente essa distinção que ele contesta. Para ele, os humanos não são mais do que qualquer outro animal. Não podem ser senhores de seu destino. Como uma das forças da natureza, a espécie humana apresenta um elevado grau de autonomia, o que pode se constituir na sua glória e na sua desgraça. Ao final, há importantes considerações que é preciso levar em conta para se manter em dia teorias espíritas caras, como as de evolução e de progresso. A ideia de progresso baseada na evolução tecnológica e no crescimento econômico mostrou-se, de fato, ilusória. Podemos estar evoluindo na direção da autoextinção, e isso precisa ser considerado em uma teoria espírita. Mas isso não invalida a ideia de uma evolução aplicada à tomada de consciência do indivíduo, talvez melhor expresso pelo termo autoiluminação. O próprio John Gray reconhece que, por mais que queiram, pessoas em cujas vidas corre ciência não podem retornar a um ponto de vista pré-científico. Isso é a evolução do ponto de vista kardeciano e a autoiluminação do ponto de vista budista. Portanto, pelo menos nesse sentido, a teoria espírita da evolução pode continuar sendo considerada válida, ainda que sob novos termos. E eu faço só um comentário adicional, que é o seguinte: ainda que se descarte por inteiro a ideia de progresso histórico inevitável no sentido hegeliano, e que foi utilizado por Allan Kardec, talvez o conceito de luta de classes possa fundamentar uma reflexão sobre os fundamentos para uma nova teoria do progresso. Ajustando as categorias capital e trabalho a partir da proposta de Thomas Piketty, 1 versus 99%, e considerando o confronto entre visões de mundo como campos ideológicos em disputa, talvez se possa pensar em um progresso social como resultado do carro de Jagrenar imaginado por Giddens, onde todos somos pilotos. Isso implica em incerteza e imprevisibilidade, uma mudança contínua e persistente, não importa em que direção. Ok? Devolvo. Agora, então, gente, o nosso próximo apresentador do conteúdo do livro é o Diego, que também leu o livro por inteiro e tem suas considerações para trazer para a nossa reflexão. Diego, com a palavra, passo para o Diego. Bom dia novamente. Então vamos lá, eu vou fazer uma abordagem mais de cunho filosófico, mostrando as fontes com a qual ele dialoga, né? Como o Elias fez um panorama aí de alguns problemas, a obra é importante a gente saber, né? Primeiro, eu vou fazer um elogio ao livro, no sentido de que é um livro de boa leitura, né? Ele tem toda uma inspiração nietzschiana, é um livro de provocações filosóficas. Então, até inclusive a estrutura, você tem alguns trechos que são bem pequenos, quase parecidos com os aforismos nietzschianos. E é importante a gente saber, um filósofo, quando ele propõe ensaios e provocações filosóficas, o objetivo dele não é nem você concordar ou discordar no momento, é você refletir sobre aquilo, é provocar mesmo, é o sentido literal da palavra provocação. Bom, e da onde vem essa ideia do John Green? Quando ele nos chama de cachorro de palha, que são descartáveis, né? Ele não vai negar, por exemplo, a crítica dele ao progresso. Eu vou focar aqui nesse tema macro da obra, né? Os problemas que o Elias tratou aqui são importantíssimos para a gente discutir, mas eu vou focar na ideia macro da obra, que é, né, a nossa crença no progresso, né, na cultura humanística que vem lá do século XVI. Ele não é o primeiro a lançar essa crítica, a ter esse problema. Ele não vai negar, por exemplo, fazer uma crítica pueril de que ele não vai negar que viver hoje é muito melhor do que viver no século XIX. Ele não vai negar que viver hoje no Brasil é muito melhor do que viver no Brasil
imperialista, ele vai trazer alguns problemas. O que ele está dizendo é o seguinte, é que a aposta irrefletida na ideia de progresso, de que o homem evolui moralmente, que as nossas conquistas são acumulativas, como acreditava Aristóteles, elas não se fundamentam. Quando a gente olha para a questão dos direitos, né, a Ângela vai falar daqui a pouco, ela pode até falar melhor sobre isso, quando a gente fala dos direitos humanos, o primeiro pressuposto filosófico é o seguinte, nenhum direito humano básico, ele é dado de graça, adquirido, e ele é garantido seu. Você tem que lutar ininterruptamente por ele. A gente vê na história do Brasil que vários direitos básicos conquistados estão sendo questionados, né? E eles não são garantidos, essencialmente, só porque juridicamente você tem um aparato que aparentemente garante. Então, essa é a crítica dele. E ele é muito influenciado por Nietzsche. Você vê na obra aí, quem conseguiu ler, o filósofo que ele dialoga com menos crítica e gosta é Schopenhauer, né? Até a visão de Gaia, como Elias bem trouxe a noção budista, né? Então, ele vai fazer um diálogo com o orientalismo e ele precisa de melhorar esse diálogo. É aquela crítica que o Eduard Said faz, né? Que é o orientalismo, é a visão de um ocidental, da cultura oriental, né? Existe uma questão importantíssima dessa reflexão proposta por ele, muito interessante, mas precisa de trabalhar melhor, principalmente as noções do diálogo com o taoísmo, né? E o budismo, que ele tenta mostrar que talvez sejam proposições melhores do que o cristianismo ocidental, que é cheio de problemas. Mas a crítica dele se fundamenta também na desconfiança nietzschiana. Qual que é o problema? O Nietzsche, lá no livro Assim Falou Zaratustra, né? E o Nietzsche não é o único, mas talvez no século XIX ele seja a pessoa que inicia essa crítica, ele vai dizer o seguinte, olha, lá do Zaratustra, o Zaratustra, que é um criador de uma religião, ele dá esse nome de Zaratustra para o seu criador, que é o criador de uma religião maniqueísta, que já tem pressupostos que o cristianismo vai adotar, e ele dá esse nome falando, olha, o Zaratustra é o primeiro que nós precisamos de passar ali, porque ele foi o primeiro a criar essa praga maniqueísta. Então, ele pega o Zaratustra, e um dos primeiros anúncios do Zaratustra é falar que Deus está morto. E qual que é a crítica que vem dos pensadores do final do século XIX, início do século XX, filósofos, a esse problema? É o seguinte, Deus está morto, o Zaratustra fala. Tudo bem. E aí você pode ter uma reflexão, isso aí vai colocar a responsabilidade humana, não é o Deus religioso, nem o John Green, nem Nietzsche, nem ninguém está preocupado com a fé de ninguém, é o Deus metafísico dos filósofos, o absoluto da história hegeliana. Então, a crítica direta a Hegel, a Kant e a Platão. Então, os focos dessa briga aí começa a Platão. Quem lê o livro vai perceber que o Platão ele é apedrejado o tempo todo. Ele tem uma metralhadora de críticas a vários filósofos, inclusive Nietzsche, que é uma grande influência dele, ele é muito criticado no livro. O único que não é criticado é o Schopenhauer. Aí são tendências filosóficas, né, que podem ser discutidas no nosso momento de discussão. Mas o problema é o seguinte, quando o homem mata Deus nessa suposta revolução da racionalidade, efetivamente tivemos uma revolução científica, tivemos uma querela importantíssima seiscentista, que mudou muita coisa. Só que nós colocamos uma ciência bruta no lugar de Deus. E uma ciência que até então, e uma confiança excessiva na razão humana, que inclusive vai despontar no iluminismo, e ele vai dizer o seguinte, será que nós podemos confiar nessa razão humana do jeito que nós estamos confiando? Não quer dizer que a razão não construiu coisas fantásticas, mas quer dizer o seguinte, ao mesmo tempo que nós evoluímos tecnologicamente e tecnicamente a gente pode falar de um acúmulo evolutivo, né? Eu fiz um carro, eu melhorei o carro, hoje eu estou com um carro elétrico, tenho carro de inteligência artificiais. E ele vai falar o seguinte, racionalmente você não pode garantir isso. E acreditar que esse progresso tecnológico pode ser aplicado à moral, será que é uma aposta? Né? Porque ele não está trazendo respostas mesmo. Ele está te perguntando, confiar no progresso moral e confiar nesse progresso da história, numa visão iluminista, é uma boa aposta? Esse é um problema, por exemplo, que a Escola de Frankfurt já levanta. A pergunta essencial da Escola de Frankfurt é a seguinte, até que ponto os iluministas estavam certos? E a gente percebe que o confio excessivo na razão é um problema. Se a gente pega o século XX, ele vai ser enviesado nesse momento, infelizmente, né? Como ele é um inglês, e quem conhece a escola filosófica inglesa, você vai saber que tem uma arrogância de ser inglês, e como qualquer filósofo inglês, pensador, de Bertrand Russell a literatos, eles têm uma visão extremamente negativa, por exemplo, do bolchevismo, né, dos regimes da União Soviética, e às vezes ele tece crítica a esses regimes, esquecendo de criticar o fascismo e o nazismo. Mas ele vai fazer essa reflexão, olha, com toda a tecnologia que nós adquirimos, nós construímos sistemas racionais totalitários. Dá para negar que o nazismo é racional?
Dá para negar que o fascismo é racional? São sistemas completamente racionais, né? Muitos filósofos do pós-Segunda Guerra, eles lançaram muitas dúvidas em relação à razão. Então, a crítica do John Green, ela dialoga com o Espiritismo, e esse ponto que mais me interessa nessa obra, especificamente, esse é o primeiro livro dessa abordagem crítica, é também uma ruptura com a academia, né? Em 2008, o John Green vai sair da academia, somente no modelo inglês, ele está criticando muito o modelo inglês, que fala, olha, os filósofos hoje, infelizmente, eles não estão produzindo conhecimento. Você está mais preocupado em redigir um artigo sobre o parágrafo da crítica da razão pura do capítulo 3º do que efetivamente propor alguma coisa, né? Então, tem muitos filósofos partindo por esse momento de ruptura. E ele está dentro desse caminho e mistura essas inquietações filosóficas dele com a academia, com essa inquietação da moral, né, e vai trazer esse elemento de aposta que é muito caro ao espiritismo, né? Então, como que esse progresso ele pode ser confiável, né? Como o Elias diz na fala dele, efetivamente, historicamente, não tem sentido nós falarmos do progresso hegeliano, mas a aposta na razão, será que a razão humana é tão importante assim? E aí ele vai fazer uma série de comparações. Quando ele compara com a cultura antiga, é muito interessante. Por exemplo, a filosofia grega antiga é uma filosofia do necessitarismo. Nunca foi uma preocupação para um grego o sentido da vida, por exemplo, porque ele achava que a vida contemplativa era melhor e que a ordem estava posta. E quando você coloca o livre-arbítrio na jogada, ele vai questionar também até que ponto você tem livre-arbítrio? Até que ponto você, efetivamente, nos momentos, principalmente de crise, você tem a opção de fazer uma escolha adequada. Eu lembro também do filme, para dar um exemplo que ele não deu, mas um filme importante, uma obra importante também, que virou filme, é A Escolha de Sofia. Sofia, a mãe daquelas duas crianças, até que nível nós podemos atribuir o uso do livre-arbítrio dela? Será que a criação do livre-arbítrio cristão, os inventores do livre-arbítrio, como Agostinho, na verdade, eles não inventaram somente o livre-arbítrio para criar a culpa e manter o domínio? São questões que ele deixa para nós respondermos, né? E isso é fundamental dentro do pensamento do John Green. Talvez a crítica dele ali, porque as outras falácias que ele levanta, a confiança dele no fisiologismo, no biologismo, é muito preocupante, porque todo o sistema racional totalitário utilizou argumentos ideológicos. Eu sou uma pessoa muito desconfiada de argumentos ideológicos. Se você lê Mein Kampf, por exemplo, biologicamente, se você tirar o contexto social, Hitler está certo em um monte de coisa. Mas será que realmente aquilo é aplicável à vida humana? Então, o John Green lança para nós espíritas um desafio. Essa visão de progresso do mundo e do ser enquanto moral, a gente pode confiar nela efetivamente? Será que a razão ela não pode promover mais catástrofes do que o irracionalismo? Né? Então, são questões que nós precisamos de levantar, e a ideia de que o homem é um animal pensante, né? E que ele é racional em absoluto, é uma ideia que já não cabe mais na realidade. Depois da psicologia, da psicanálise, isso não dá. Tá? Então, essa fundamentação do John Green vem de uma estrutura filosófica que começa com Nietzsche e vários pensadores depois dele desconfiando da revolução renascentista e da querela seiscentista. Tá bom? Agora a gente vai passar para o Elias de novo. Como ele é mediador, ele vai mediar. Oi, pessoal. Nós vamos. Agora, quem vai apresentar, a Ângela e o Signatis, eles não vão abordar exatamente o conteúdo do livro do John Green, mas de outras leituras que, no entendimento deles, também podem enriquecer essa discussão nossa a respeito de progresso, tá? Ângela, com a palavra. Bom, pessoal, bom dia a todas, todos, né, online ou aqui presencialmente. A minha contribuição é em relação a uma outra possibilidade de leitura que está aqui nessa obra, tá? Esta obra é de um sociólogo polonês, e ele fala sobre a sociologia da mudança social. Eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome dele, mas aportuguesando aqui, ele se chama Piotr Stonka, né? Então, é esse carinha que produziu, né, essas páginas aqui, em que ele trata basicamente das várias teorias sobre mudança social. E dentre essas várias teorias, nós temos essa ideia de progresso, que é a ideia de progresso que atinge, que é captada pelo Espiritismo, né, por meio de Allan Kardec. Mas existem várias outras que vão explicar como as mudanças ocorrem, né, na vida social. Tá? Em relação à ideia de progresso, primeiro, ele parte de uma afirmação
de que a ideia de progresso ela é excessivamente forte para a gente dizer que ela está morta. Ela é uma ideia que permeia a história da humanidade, desde a época do judaísmo antigo, passando ali, né, também por Platão, embora a gente critique mais a noção de progresso aqui no iluminismo, né, a partir do século XVIII e século XIX. Mas ela é muito anterior a esse processo que a gente critica hoje, tá? E aí, por que que essa ideia de progresso ela é muito forte? Porque ela é quase que uma questão psicológica do ser humano. Então, dificilmente você vai ver uma pessoa, a não ser que ela esteja muito desencantada da vida, e isso pode ser até às vezes patológico, né? A gente diagnosticar como patológico, mas dificilmente você vai ver um ser humano que não pense numa mudança e que essa mudança para ele tenha significado para melhor. Então, geralmente se trabalha na direção de conseguir algo melhor, geralmente se estuda para conseguir um conhecimento melhor, você trabalha suas relações sociais para que elas melhorem. Então, isso aí é uma coisa meio que inata, né, dentro do ser humano, essa vontade de estar em situações melhores e você empreender ações, ideias, pensamentos para que isso ocorra, tá? Então, por isso é que ele acha que a ideia de progresso ela não está morta, ela vai permanecer um bom tempo, né, dentro das nossas discussões. Mas aí, o que que ele faz, né? Ele vai tentar assim, mostrar as diferentes percepções de progresso. Porque progresso não é uma coisa só para todo mundo. Ela pode significar, em determinados momentos históricos, uma coisa e não outra. Só para a gente ter uma ideia aqui. Por exemplo, uma ideia de progresso que é mais providencialista. Significa dizer o quê? A gente acreditar que Deus ou as divindades ou há uma questão espiritual acima dos homens que cuida para que as coisas se encaminhem para o melhor. Então, é você confiar em Deus, porque Deus sabe o que é melhor e que está sendo feito do ponto de vista divino tudo para que as coisas ocorram para melhor. Que é uma ideia, por exemplo, que está presente na teologia espírita, se a gente for pensar, né? Olha, não se preocupe, porque os espíritos estão, né, trabalhando para que as coisas aconteçam para o melhor. Sempre vai ocorrer o melhor, mesmo estando ruim, mas aquilo vai ser para o melhor. Então, esse aí é um providencialismo, né, que está por trás da ideia de progresso. Outra coisa é a doutrina do heroísmo. O que é a doutrina do heroísmo? É você confiar sempre que vai existir uma pessoa destacada, que tem uma missão e que ela vai surgir dentro da sociedade e ela é que vai puxar esse progresso. Isso acontece, por exemplo, com a ideia de Jesus, né? Jesus que vai realmente reformular o pensamento e ele vai puxar a sociedade em direção a um progresso. Se a gente for tentar entender isso dentro do Espiritismo, a gente pode ver os grandes médiuns, né? Esses vão ser, né, os que têm dons divinos capazes de puxar as pessoas para um outro lugar melhor. Além da doutrina do heroísmo, a gente também tem a doutrina do organicismo, né? Ou seja, é a ideia de que progresso é inerente ao organismo social e que tudo vai funcionar para que a doença saia, que os problemas, né, sejam superados. Então, a própria condição nossa em sociedade ela é capaz de gerar, né, soluções para os problemas que nós temos. Então, a gente nasce para progredir. Isso está, vamos dizer assim, no nosso DNA, segundo essa visão. E nós temos também uma outra visão que eu acho que é a que esse autor mais defende, que a gente chama da visão do construtivismo, que é a visão de agência, tá? Eu vou falar dela daqui a pouquinho. Bem, mas por que que a ideia de progresso vai ser questionada? E por esse autor, inclusive, que, né, os meus antecessores falaram sobre ele. Porque a gente vai ter uma grande utopia criada, né, pelo iluminismo, e essa utopia está presente dentro do Espiritismo, porque dentro do Espiritismo a ideia de que esse mundo de regeneração ele vem. Então, ele é inevitável, tá? Ele é como se fosse um fatalismo, não há como fugir disso.
Se você fugir, você não vai estar nesse mundo, você vai para um outro mundo em que melhor te cabe lá dentro. Mas essa ideia fatalista é uma ideia que esse autor polonês ele vai criar, né, dessas utopias, como se o progresso fosse inevitável. O progresso ele é algo que não tem como fugir dele, tá? E aí ele propõe uma coisa diferente. Você, ó, é melhor substituir essa ideia de progresso fatalista por uma ideia de progresso enquanto agência, agência no sentido de agir, né? Esse progresso, ou essa noção que a gente tem de coisas que podem ser melhores do que outras, elas só vão ocorrer se houver uma ação humana, né, em torno disso, uma organização humana com reflexões éticas em torno disso, e aí você propõe, né, uma nova ordem, um novo estado de coisas, mas sem essa ação as coisas não acontecem simplesmente porque está no divino, ou porque isso é providencial, né? Ou porque isso faz parte, inevitavelmente, da nossa natureza. Então, a agência significa esse, né? É o progresso enquanto capacidade, enquanto possibilidade, enquanto potencial. Tá? Então, é a ideia que ele vai defender. Tá? Então, mas para que isso aconteça, né? Aí ele vai finalizar dizendo assim, né, que progresso é uma possibilidade aberta. Enquanto possibilidade aberta, você tem 3 condições necessárias para que aquilo se realize. Quais são essas condições? Nós temos que trabalhar pessoas, indivíduos, atores sociais, aqueles que agem em sociedade de forma inovadora e de forma ética. Né? Se não houver isso, é uma das características da agência, né? Pessoas precisam estar imbuídas, né, desse referencial teórico e ter essa vontade de inovar, né, de criar soluções, enfim. Nós temos que ter estruturas sociais que sejam mais pluralistas, né, ou seja, ricas em opção, porque essa ideia de progresso ela não combina com modelos fechados, monológicos, né, estáticos, porque uma coisa pode significar sendo algo bom para mim, numa sociedade X, mas pode não ser em outra sociedade. Então, você tem que trabalhar de forma mais pluralista, né, em relação às propostas de melhoria que você quer dentro de uma sociedade. E, por fim, ele vai para uma questão mais psicológica, que é a atitude de otimismo e esperança. Porque vamos dizer assim, os pós-modernistas, né, aqueles que vão se desencantar do mundo, por causa das 2 guerras mundiais, por causa, né, do stalinismo e de tantas outras, do fundamentalismo religioso, né, que ressurgiu com força. Então, se você se deixar afetar por isso, a agência ela não vai ocorrer, né? Esse estado de você lutar contra, ou de você reagir em relação a essas coisas que a gente considera que não são muito boas para todo mundo, né? Ou não sejam boas para o bem coletivo. Então, por isso que o otimismo ela é como se fosse uma força, né? Se a gente fosse traduzir para o religioso, seria uma fé, né? Aquela fé que vai te motivar para justamente transformar as coisas, tá? O livro não trata só dessa teoria, ele explica a teoria do progresso, critica essa noção clássica e propõe essa nova forma de entender o progresso. Seria isso. Bom, agora o Signatos vai trazer para nós também uma reflexão que ele também fez a partir de outros autores, mas também sobre a questão do progresso e como que a gente pode analisar pela perspectiva espírita. Bom dia, pessoal, a todos que estão online. Eu já vi que o Salomão Benchaia está aí, a Delma Crote. Abraço carinhoso a todos, abraço a todos os que estão aqui presencialmente também. Eu acho que a contribuição que eu vou dar, eu não vou basear em literatura, não. Eu li algumas coisas, li um punhado de coisas, não consegui ler inteiramente o livro Cachorros de Palha, mas eu li o suficiente, e agora que eu vi o suficiente, para debater alguns pontos que me parecem importantes. Primeiro deles, eu acho muito engraçado na filosofia europeia, a filosofia do primeiro mundo, que segue a partir do Nietzsche, depois do Nietzsche, o Heidegger,
né, e depois da Segunda Guerra Mundial, que se tornaram os chamados filósofos da pós-modernidade, né? Há um professor de filosofia do Rio Grande do Sul, chamado Ernildo Stein, que há muitos anos atrás eu li um livreto desse professor que me iluminou em relação a essa discussão. Ele explica que, quando houve a Segunda Guerra Mundial, e aí o Diego diz que a Segunda Guerra Mundial, o nazismo foi racional, de fato. Foi com a Segunda Guerra Mundial, pessoal, que os filósofos europeus, especialmente, mas que a filosofia ocidental descobriu que a razão pode fazer o mal. Os nazistas, eles operaram o genocídio nos campos de concentração de forma industrial, racionalmente pensada, o genocídio com o menor custo e com o máximo de produtividade possível para que as pessoas morressem em grandes quantidades sem que se gastasse muito dinheiro. Então, foi um genocídio racionalidade do ponto de vista weberiano, né? Para o Max Weber, o máximo de racionalidade é quando o sujeito escolhe seu objetivo, sabe seu objetivo, e para atingir aquele objetivo, ele escolhe os meios adequados, os mais adequados para atingir o objetivo. É a racionalidade orientada a fins, está lá na sociologia do Max Weber. E depois desse episódio, do episódio nazista, os filósofos europeus, que vinham de uma crença exacerbada na razão, que era do século XIX, da qual Allan Kardec, inclusive, fez parte, eles se espantaram com isso. E aí eles se dividiram em duas grandes correntes, segundo Ernildo Stein. A corrente da crítica da razão e a corrente da razão crítica. E a corrente da crítica da razão é essa que pertence a esse autor que nós estamos estudando hoje. E eu acho muito engraçado você criticar a razão usando a própria razão. O filósofo alemão Jürgen Habermas chamou isso de contradição performática. Falava assim, você não pode usar a razão para criticar a razão. Se a razão não serve para nada, por que ele escreveu esse livro? Se a razão não serve para nada, por que a biologia, essa racionalidade, a aplicação da biologia em todos os outros âmbitos da vida? Está errado. Se a razão não vale nada, você tem que ficar em silêncio e fazer outras coisas, não é não? Então, se você usa a razão, você está reafirmando a razão na prática, usando para criticá-la. Isso é contraditório. Por essa razão é que eu me filio à vertente, eu não sou filósofo, mas eu me filio à vertente da razão crítica. Eu acho que o que aconteceu na verdade, o que acontece na verdade é que a razão é múltipla. Nós temos a razão da dominação, aquele assassino ou aquele criminoso que planeja cuidadosamente o seu crime, e essa é uma razão de tipo estratégico, uma razão de poder, né? A gente tem a razão técnica, que é essa da engenharia, né? E que é uma coisa interessante, porque a razão técnica ela consegue separar a racionalidade da ética. Você pode ter um engenheiro, por exemplo, que ele seja uma pessoa que, de um ponto de vista ético, de um ponto de vista moral, ele seja um canalha. No entanto, se ele souber fazer conta e elaborar um projeto e levar em consideração todos aqueles cálculos de maneira correta, o prédio ou a ponte que ele constrói não cai. Percebe? Então, existem determinadas profissões, inclusive, que têm uma incidência técnica muito grande e que você deve procurar as pessoas que conseguem elaborar racionalmente esses métodos, não importa se a pessoa presta ou não presta. De forma que a razão técnica consegue efetuar essa separação. Mas, gente, a razão com a qual a gente vive no mundo, a razão com a qual a gente se relaciona com as outras pessoas, não é a razão estratégica nem a razão técnica. É uma razão de solidariedade, uma razão de comunicação, uma razão de estar com o outro e para o outro, uma razão de entendimento com as outras pessoas. E eu acho que é esta razão que a gente deve levar em consideração para julgar o ser humano ou para efetuar juízo sobre a sociedade humana. Como disse o Diego, a biologia ela é excelente para aquilo a que ela se propõe. Mas você não pode extrapolar o conhecimento biológico e partir para o âmbito do social com casca e tudo, levando em consideração que a presença ou ausência de uma proteína determina ou não determina a consciência humana.
Então, essa é a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês a partir do que foi comentado aqui, né? A questão da razão é uma questão séria e a gente tem que se posicionar em relação a isso de maneira racional, mas sem adotar uma razão de poder ou uma razão técnica, mas buscar uma razão de entendimento, de compreensão. Que seja uma razão crítica, claro. Nós não temos que... A racionalidade não é feita para concordar com as coisas que estão aí. É feita para trabalhar, como disse a Ângela, mudança social. A segunda questão, Elias, é a questão da consciência. Consciência não é autoiluminação, tá? E consciência não é, essa série de fatos biológicos que este autor trabalhou. Consciência é uma coisa que está radicada na linguagem, sim, ela é viabilizada pela experiência da linguagem, é verdade, mas consciência significa autorreflexividade, capacidade de pensar sobre si mesmo, capacidade de você olhar no espelho e saber que não é outra pessoa, que é você mesmo. Você se reconhecer fora de si mesmo. Você ser capaz de pensar sobre você. Isso é que é consciência. Autorreflexividade, capacidade de refletir sobre si próprio. Não importa se essa reflexão seja certa, seja errada. Se ela nos ilumina ou se ela nos obscurece. E há uma coisa interessante que a gente já vai aprender aí com outro autor, é com Freud, que a consciência não elimina a possibilidade da inconsciência. Muito das coisas que a gente faz, a gente realmente não raciocina para fazer. Muito das coisas que a gente faz sem saber por que a gente está fazendo. Muitas das coisas que a gente não sabia que a gente era capaz de fazer. Só depois que acontece é que a gente fica sabendo, pô, eu não sabia que eu era capaz de suportar esse tipo de experiência, eu achava que não conseguiria. Aí a gente passa por essa experiência por uma razão ou outra e descobre que a gente consegue não somente suportar, como a gente consegue ultrapassá-la. E a gente não sabia disso. As coisas que a gente é e que a gente não sabe que é, são a nossa inconsciência. Mas a inconsciência não elimina a capacidade de autorreflexividade que o ser humano tem. Então, uma das coisas interessantes para a gente pensar seria, de fato, a discussão do especismo. Eu fui convidado pelo Rafael Ludorf para estar agora, em outubro, num evento das pessoas, inclusive os espíritas, que combatem o especismo. O que é o especismo? O especismo é essa ideia de que o ser humano é um ser acima de todos os outros animais e que, por causa disso, por causa que ele é evolutivamente superior a todos os animais, ele pode dominar todos os outros. Nós podemos matar a vaca e o porco e comer a carne deles. Nós podemos escravizar o cavalo para puxar nossa carroça. Nós podemos colonizar os cachorros, os gatos e os macacos para eles serem animais da nossa diversão, animais de estimação. Nós podemos sacrificar os animais para as experiências científicas que signifiquem melhora da nossa saúde. Nós devemos preservar a vida humana, mas a vida dos animais ela é descartável. Então, eles questionam isso, e ao questionar isso, eles questionam, os autores que os baseiam, questionam se o homem é de fato superior aos animais. E essa é uma discussão interessante. Essa é uma discussão interessante. Agora, que o homem é dotado de consciência, de capacidade de autorreflexividade, que os animais não têm essa capacidade, pelo menos no mesmo nível, isso é autoevidente. Não é algo que a gente tenha que discutir. Certo? Agora, essa superioridade consciencial que nós temos, ou essa superioridade intelectual, essa capacidade da razão, dessa razão da linguagem que nós temos e que os animais não têm, pelo menos não no mesmo nível, nos torna autorizados a dominá-los, a exterminá-los, a matá-los. Essa é uma discussão ética, e essa discussão ética é relevante fazer. Essa discussão ela tem a ver com a noção, não só com a noção de progresso, mas ela tem a ver com a noção do que é que nós fazemos com a autoconcepção de progresso que a gente desenvolve. E aí a gente entra no debate espírita. O que é que o debate espírita nos ensina? O debate espírita, primeiro, ele isola a noção de consciência e totaliza a noção de consciência. Que nós temos consciência? Temos. Mas essa consciência não é só individual, é uma consciência compartilhada. É uma consciência construída na relação social, construída no compartilhamento, no aprendizado com os outros. O Jung, até psicanalista que conflitou com Freud na época dele, ele falou numa consciência coletiva.
Olha que coisa interessante, uma consciência coletiva. Eu não sei se isso existe. O coletivo como autoconsciente, como autorreflexivo, como se o coletivo fosse um organismo, uma entidade própria. Não sei, eu vou aqui discutir a psicologia junguiana, mas ele trabalha a ideia de consciente coletivo. Eu acho que, se for traduzida pela ideia de que nós estabelecemos a nossa consciência individual a partir dos outros, e que nós compartilhamos os sentidos da nossa autoconsciência com as outras pessoas, e, portanto, um sentido compartilhado é um sentido coletivo, e, portanto, há uma consciência coletiva, não como algo separado dos indivíduos, mas como algo estabelecido entre nós. Pode ser que a gente tenha que levar isso em consideração, mas é muito importante que, dentro do pensamento espírita, se supere essa noção individualista da consciência, a fim de que a gente trabalhe com uma noção de compartilhamento de sentidos. Ok? E aí, quando nós vamos trabalhar não uma consciência simplesmente individual, introjetada, algo que existe dentro de nós e que o interior é mais importante do que o exterior, e a gente começar a fazer essa separação que é falsa entre o interior e o exterior do ser humano. Como dizia o Jacques Lacan, que foi um dos maiores psicanalistas do século XX, ele falava assim que o homem não é íntimo nem externo. Ele falava assim, o homem é ístimo. O interior, o íntimo e o externo compartilham sentidos o tempo todo, a ponto de você não poder conseguir separar o que é interioridade e o que é exterioridade no ser humano. Essas coisas convivem entre si, essas coisas estão unidas. A diferença entre o homem e a sociedade é uma falsa pergunta. Nós somos sociais o tempo todo e somos individuais o tempo todo. Então, como é que fica a noção de progresso diante disso? Bom, se nós estabelecermos o espírito humano, e aí vamos falar em termos espíritas, se nós estabelecermos o espírito como um ser não somente individual, mas coletivo, um ser o nosso ser espiritual é uma coisa compartilhada, é algo construído socialmente. Se nós estabelecermos essa concepção, a noção de progresso estabelecida por Kardec, que era uma noção positivista, simplista de Kardec, como se fosse um fio de inferiores e superiores, e que autorizasse a gente chamar os outros, não somente os animais, mas nos chamarmos uns aos outros, desencarnados ou desencarnados, de superiores e inferiores, e passássemos a estabelecer uma espécie de eugenia espiritual. Essa noção ela é falsa, essa noção está errada. Porque se a consciência é algo compartilhado, se o espírito humano é um ser em compartilhamento, é um ser social, a gente melhora ou piora conforme o referencial que nós tivemos. Qual que é o referencial da gente falar que a gente melhorou? Qual que é o referencial que a gente usa para falar que a gente piorou? Conforme a referência, nós somos uma sociedade evoluída. Conforme a referência, nós somos uma sociedade porca. Do ponto de vista tecnológico, nós somos uma sociedade evoluída. Nós temos chat GPT, nós temos inteligência artificial. As comunidades originárias não têm. Do ponto de vista da fraternidade, da relação de solidariedade, da proteção que a comunidade dá uns para os outros, nós somos uma sociedade horrível. E uma sociedade tribal é muito melhor que a nossa. Qual é a referência que nós usamos para falar de progresso, para falar de evolução? Conforme a referência, nós podemos falar de evolução. Conforme a referência, não. Mas o conceito de evolução como algo linear, obrigatório, que se dá pela força mesma das coisas, é um conceito falso, não somente no espiritismo. É um conceito falso na ciência e na filosofia desde a virada do século XIX para o século XX. E aí, para encerrar, eu diria que se a gente usasse a própria biologia, o pessoal da biologia que estuda biologia hoje, quando eles falam em evolução, eles não estão falando em melhora, eles estão falando em mudança, em mutação, em transformação. É por isso que o médico, quando ele examina alguém que acabou de morrer para identificar a causa-mortes, ele escreve no atestado lá que a pessoa sofreu um tipo de colapso que evoluiu a óbito. Então, você pode evoluir para morrer, você pode evoluir para destruição, você pode evoluir para pior. E, então, é um conceito relativo,
que tem que ser usado conforme o referencial que se tenha. Nós não temos uma noção absoluta e não podemos ter uma noção de absoluta de evolução. O espírito humano é muito mais complexo do que a codificação espírita quis fazer ver. É preciso evoluir e adequar ao pensamento filosófico e científico atual esse conceito. Mas, claro, não é jogar tudo fora, como esse autor parece fazer, ao efetuar essa crítica assodada e nietzschiana da razão. É isso, pessoal. Acho que é até bobagem eu agradecer, né? Signates, Ângela, Diego e a mim mesmo pela contribuição. A gente vai abrir agora para perguntas, primeiro de quem está aqui presente, se alguém tiver alguma pergunta, em seguida de quem também está online, tá ok? Partindo dessa pergunta, não é, disparadora do nosso pensamento, se o progresso é uma lei ou uma ilusão, em primeiro lugar, agradeço a todos que falaram, abrindo a discussão e ampliando o nosso pensamento, né? Todos que, inclusive o Signates, que foi o último e que encantou o meu coração. Eu diria que isso é uma tendência humana, é uma atração, não é? O homem procura valores, né? Mesmo que eles depois se mostrem equivocados, é uma atração como um magneto que nos atrai. Mas eu quero lembrar que dentro desta questão racional, nós temos mudanças grandes, como, por exemplo, nós podemos apontar o Papa Francisco, cuja encíclica, não é? Laudato Si, mostra a importância do cuidado à casa comum, reunindo a preocupação humana a todas as esferas da vida. Então, nós temos, sim, através da reflexão, uma mudança. E também enfocaria o Charles Peirce, que morreu em 1914, que propõe uma cosmologia em que tudo que cria hábito tem em mente e se comunica, como bem disse o Signates, não da mesma forma da linguagem falada, da linguagem oral, mas pela conduta nós podemos estudá-los, não é? Então, estudamos as abelhas pela sua conduta, etc. Então, tendo mente, estamos unidos na mesma atividade de reflexão. E queria elogiar o Diego, que sempre procura fundamentar o seu pensamento. Eu entendo que pensamento sem fundamentação é apenas uma conversa. Para que tenha um conhecimento, na minha opinião, é preciso uma fundamentação, mostrar quais são os elementos que nos levam a pensar aquilo. Por isso que falei no Papa Francisco, falei nessa possibilidade de criar mentes que vem do Charles Sanders Peirce, que é o criador da semiótica. Porque não basta eu dizer o que eu penso. Eu sou pequenininha, eu conheço o mundo jurídico. E agora eu deixo um beijo para cada um e obrigada pela oportunidade de aprender um pouco mais. E de amar mais e melhor. Pronto. Vamos lá, Bebete, com a palavra. Eu quero agradecer muito essa iniciativa e todos que trouxeram suas contribuições. Eu estou aqui profundamente mexida e pensativa. Acho que eu tenho material aqui para uns 6 meses de cabeça fervendo. E aí eu queria só trazer assim, uma contradição do nosso movimento espírita brasileiro, dentre outras, como o Signates aponta bem, né? A prioridade do individual em detrimento do coletivo. Vocês vejam que a obra de Joana de Ângeles se diz fundamentada nas obras de Jung, mas se coloca à frente o autodescobrimento, mais uma vez o individual, em detrimento do caráter coletivo que Jung aponta muito bem quando ele traz para a gente o inconsciente coletivo. Então, é isso que eu queria trazer. Obrigada. Diego, ativa o sonho. Qual a palavra? Muito bem. Na verdade, eu tenho uma... Agora eu falei de provocação, né, do livro, mas sou eu... Na verdade, é uma pergunta sincera mesmo, por conta da fala do Signates, que ele tocou num tema que há muito tempo me incomoda em relação à escala espírita, né?
Eu sempre falo que a escala espírita de Allan Kardec também tem influência dele como estudante de matemática, né? Então tem mania de fazer conjuntos, aí ele quer criar conjuntos. Aí ele pega uma ideia matemática dele e vai criar conjuntos de espíritos. Então isso é uma influência bem da aritmética dele e que não dá certo também. Mas aí nós falamos, o Luiz também reforçou a ideia do racionalismo desses sistemas totalitários do século XX. Luiz, me incomoda muito essa noção de progresso trazida na escala espírita, mas no geral, mas eu lembro, né, o primeiro texto que nós temos sobre isso é na escala espírita, e me parece que aquela noção de espíritos superiores e inferiores das categorias, ela pode ser utilizada por qualquer sistema totalitário para que um grupo possa suprimir o outro. E eu sei que é uma provocação, e eu sei que falar isso no ambiente espírita, eu posso ser até apedrejado em alguns lugares. Mas, assim, nada me tira da cabeça que, por exemplo, um nazifascismo pode utilizar aquele argumento para falar, já que eu sou um espírito superior, são espíritos superiores e esse pessoal, né, essa ideia de que eles vão chegar até mim não é verdade, como os próprios nazistas pensaram, e no sistema projetado. Então, eu gostaria que você até explanasse melhor isso, e realmente se eu estou viajando nessa ideia de que esse sistema pode ser utilizado por uma prática totalitária, inclusive de uma política eugênica, né? Ou se é exagerar ter essa interpretação dessa noção de escala espírita e evolução espiritual, superiores e inferiores. Olha, vamos lá. Olha, Diego, o que eu poderia dizer para você é uma coisa muito simples. Inclusive está no meu livro, no Fundamentos para uma Teoria Social Espírita, e eu trabalho no posicionamento em relação a isso. Eu acho que a escala espírita, ela foi feita por Kardec a partir de determinada epistemologia de natureza positivista. Ele tinha uma visão naturalista do espírito e uma visão individualista do espírito. E naquela época a noção de progresso era uma noção autoevidente. A França do século XIX estava colhendo os efeitos, as consequências da Revolução Industrial, que foi um surto de riqueza nunca visto antes na história da humanidade. A Europa enriqueceu repentinamente, de uma maneira extremamente violenta, naquela época. E o desenvolvimento científico. A invenção da máquina, a primeira máquina foi o relógio, e depois disso a ideia de máquina era uma ideia revolucionária também. De repente, você não precisar de tração animal para movimentação de coisa nenhuma, você injetava energia, e ao injetar energia, a máquina funcionava sozinha. E aí eles criaram máquinas que faziam as coisas que os seres humanos faziam. E isso acabou com os artesãos, acabou com as corporações de ofício da Idade Média, e no seu lugar foi inventada uma instituição chamada fábrica. E a Revolução Industrial foi a revolução das fábricas, que enriqueceu a Inglaterra, enriqueceu a Europa. Então, no século XIX, a ideia de progresso era uma ideia autoevidente. Era como se fosse uma força da natureza impulsionando tudo. E o europeu construiu, a partir disso, uma autoimagem, uma imagem de si mesmo extremamente arrogante, extremamente generosa. Foi tão arrogante que, para vocês terem uma ideia, na invenção das ciências sociais, que aconteceu durante o século XIX e se consolidou no começo do século XX, o europeu inventou duas ciências sociais. Não bastava a sociologia. A sociologia foi a ciência feita para estudar sociedades europeias. Ele criou a antropologia, que era a ciência feita para estudar sociedades primitivas, as sociedades fora da Europa. Então, todo mundo que estava fora da Europa era primitivo. A China, que tem uma civilização de 10 mil anos de história, era uma sociedade primitiva, que foi dominada pelos ingleses. E assim as sociedades africanas, que a gente sabe que a civilização humana surge na África, né? Se existiu o Éden lá com Adão e Eva, foi na África. A gente sabe que Jesus Cristo era africano. E aí até assim, a ideia de Jesus Cristo branquinho, de olho azul e loiro e cabelos loiros, é uma ideia obrigatoriamente falsa. Muito provavelmente Jesus Cristo era próximo, se não era negro, era próximo de negro. Só que a gente não sabe disso. A gente não toma conhecimento disso, e às vezes as pessoas rejeitam isso por conta desse racismo introjetado na nossa vida. Então, é preciso que se compreenda que a noção espírita, kardecista, de progresso, é uma noção datada. É uma noção que teve época, teve contexto, teve cultura para ela ser produzida. Ok? E essa noção de progresso
como uma linha, o chamado progresso linear, e até que para Kardec não existia nem evolução. Uma vez o espírito evoluído, ele não volta mais. Não existe piora na evolução. Tão radical foi essa ideia de progresso. Essa noção, pessoal, ela não tem valor científico mais. Nem na biologia, nem na sociologia, nem na história, nem em nenhuma das ciências que nós temos hoje. Nem nas ciências naturais, nem nas ciências sociais. E aí nós não estamos falando que é por causa da epistemologia das ciências naturais que Kardec se baseou. Sim, ele se baseou na ideia das ciências naturais, mas não é nem isso. Até nas ciências naturais, como eu disse na fala passada, até na biologia, a noção de evolução não é uma noção de melhora, é de mutação. É de mutação. A gente, como disse o Elias aqui no começo, é bastante possível que o nosso superdesenvolvimento tecnológico esteja nos levando à extinção, à inviabilização da vida humana na Terra. Porque nós estamos desequilibrando a natureza de uma tal forma que a temperatura do planeta está subindo, e se subir 2, 3, 4, 5 graus Celsius, em média, a temperatura do planeta, vai morrer a humanidade inteira. Nós vamos ter uma nova catástrofe, tipo aquela do meteoro que caiu na Terra e dizimou os dinossauros. Nós vamos ser extintos por conta da nossa própria ação, por conta do desenvolvimento tecnológico nosso. Então, o que vem a ser a ideia de evolução? O que vem a ser a ideia de progresso? Nós temos que refazer essa noção no Espiritismo para assimilarmos a ideia, como disse o Diego no começo, como disse você, Diego, que a ideia, por exemplo, de direitos humanos, que sem dúvida nenhuma o respeito aos direitos humanos é uma tentativa de desenvolvimento da nossa sociedade para uma melhor convivência. Nós temos que construir uma sociedade fraterna, solidária e justa entre nós. Não é possível a gente continuar fazendo guerra para tudo. Não é possível a gente continuar o genocídio das pessoas negras. Não é possível o Brasil, que os espíritas chamam de coração do mundo e pátria do evangelho, ser o país que mais mata a população LGBT no mundo. Não é um dos que mais matam, é o que mais mata a população gay no mundo, o Brasil. O Brasil mata mais de 500 pessoas por causa da orientação sexual por ano, a cada ano. Isso é um absurdo, pessoal. O segundo país que mais mata gays no mundo é o México, que mata mais ou menos 80 a 100 pessoas por ano. 5 a 6 vezes menos que o Brasil. Pode um país desse? Então nós temos que desenvolver essa sociedade para que ela se torne mais justa, mais fraterna, mais solidária. Isso é evolução? Nós podemos chamar isso de evolução, nós podemos chamar isso de desenvolvimento, mas aí o que você, Diego, falou na sua fala inicial é absolutamente fundamental. Direito não é igual pedra e árvore. Direito não nasce. Direito é conquistado. E para ser mantido, a gente tem que ter vigilância contínua, porque ele fere direitos de outras pessoas que querem privilégios. Eles ofendem privilégios. Eles fazem com que as pessoas super ricas tenham que abrir mão de uma parte das suas riquezas para fazer justiça social. E isso é inaceitável para determinada classe social. Então, é preciso que essas pessoas sejam forçadas a isso. Então, se você instaura um determinado direito, bom, nós aprovamos um determinado direito, está lá aprovado, lá na Declaração Universal de Direitos da Pessoa Humana, está colocado na Constituição do país, virou uma lei ordinária, legal. Nós estamos conseguindo, ao fazer isso, garantir que, do ponto de vista legal e institucional, este país sustente e garanta esse direito. Mas essas leis podem ser revogadas ou podem ser desobedecidas. Então, é preciso haver luta e vigilância constante. A ideia de progresso não pode ser uma ideia naturalista. Ela é uma ideia que baseia no nosso referencial do tipo de vida que nós queremos, e ao conquistarmos esse tipo de vida, nós temos que trabalhar e construir uma cultura que garanta isso, e alimentar constantemente essa cultura. Então, senhores, o mundo de regeneração, ou o mundo perfeito, eles não existem como coisas naturais. Eles podem existir se a nossa sociedade construir isso e souber manter.
podendo, qualquer coisa que aconteça, fazer retroagir isso. E aí, de repente, nós podemos ter de novo, por exemplo, no Brasil, uma extrema-direita que resolva que matar é a solução, que bandido bom é bandido morto, e que assassinar as pessoas sem julgamento é uma coisa que quem faz isso deve ser protegido. Percebe? Com todo o desenvolvimento intelectual e ético de uma sociedade, se ela não mantiver isso por políticas, por ação social, aquilo não se mantém. Então, a noção de progresso é uma noção questionável como algo natural com a força das coisas. Nós queremos uma vida melhor, sem dúvida nenhuma. Isso pode ser chamado de evolução e de progresso? Sem dúvida nenhuma pode. Mas isso é social, é político e é fruto de luta, e é fruto de organização, é fruto de ação social nossa. Não vem pela força da natureza e ninguém garante que continue no momento seguinte, se não houver vigilância suficiente para manter. É isso, Elias. Salomão, com a palavra, por favor. Olha, Elias, eu não sou da área da filosofia, né? Eu sou muito mais prático. E só para contribuir, ontem nós estávamos discutindo sobre a tal da escala espírita, né? E aí veio à baila aquela questão da transição planetária, que é uma coisa que me irrita demais, né? Porque desde que eu estou há 60 anos, mais de 60 anos no espiritismo, e quando eu comecei já se falava em transição planetária, que nunca termina, né? E tal do planeta Chupão, o planeta Nibiru, o Eucólogos, aquelas coisas todas, que vai passar por aqui e vai levar o pessoal da pesada, né? E aí eu disse assim, bom, eu acho que então o governador da Terra, o governador espiritual da Terra, não tem competência, né, para fazer com que toda a população da Terra evolua a ponto de não ser necessário o seu expurgo. É uma coisa assim que não fecha muito bem, né? Na África, né, o conceito Ubuntu funciona, não é? Por que no planeta não poderia funcionar também? Quer dizer, todos juntos, nós levarmos o planeta a uma evolução sem ser necessário que venham espíritos mais adiantados para nos empurrar, né? E os mais atrasados serem expurgados, serem expulsos do planeta porque não se comportaram bem. Era só isso que eu queria trazer. Só um minutinho. O Caldini, cadê o Caldini? Está aqui conosco. O Caldini, você colocou as suas observações aqui no chat, mas eu acho que seria importante que você compartilhasse verbalmente, tá? Bom, primeiro, boa tarde, né? Eu acordei tarde e queria fazer uma crítica muito séria, Elias, a isso que está sendo dito aqui. Não pode começar às 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, domingo, gente. É impossível. Você depois do almoço, caramba, estou me vegaciando aqui, que perdi, que pedacico de fala que eu peguei. Ah, que bom que vai ficar gravado. Já me avisaram que vai ficar gravado esse treino depois. Parabéns, parabéns, parabéns. Estou lamentando muito a entrada do tarde. Mas o que eu comentava ali, Elias, é uma coisa muito simples. E, de novo, muito obrigado pelo convite. Ontem eu fiz uma palestra no Centro Espírita gigantesco, em São Paulo, muito tradicional, que eu nunca havia ido. E foi muito legal. Tinha umas 400 pessoas. Eu estava morrendo de medo, porque eu entrei com uma fala mais contundente, né, checando uma série de coisas que vocês todos estão acostumados a checar, e ali era um povo mais tradicional. E foi muito bem recebido, o que é muito bacana. Uma das coisas que eu falava tangencia um pouco o que vocês têm falado aí. Eu falava, olha, tudo bem a tal da reforma íntima, tudo bem, é importante, claro, fundamental, conhecer a si próprio, se melhorar em vários aspectos, está perfeito, é necessário, inclusive está, se não me engano, no Viagem Espírita, num deles dito que não dá para fazer, é uma frase ótima, não dá para fazer a coisa antes dos homens, uma coisa assim, tem que fazer os homens antes da coisa, a gente tem que nos preparar para daí a gente ter um mundo melhor, né? E eu comentava, Elias, amigas e amigos, uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu estava almoçando aqui em São Paulo, um restaurante muito bom, comendo um bacalhau delicioso. Olhei pela janela e vi uma pessoa da minha idade, mais ou menos, um senhor, empurrando 2 carrinhos de supermercado cheio de papelão. Né? Como é que você come alguma coisa razoável vendo o senhor que estava empurrando o carrinho ali para ganhar R$10 no final do dia? Né? Então, de fato, é impossível uma coisa. Não há como ter felicidade, na minha opinião, só com a tal da reforma íntima. Eu me melhoro e está tudo certo, eu estou bem. Sim, mas o entorno não está bem, né? E aí eu observava, Elias, que eu marquei aí,
É o que está acontecendo na Europa hoje, né? A imigração na Europa está talvez devolvendo o que os europeus levaram dos outros povos, né? Você vê agora em toda a rede social, pickpockets, aquela senhora italiana, pickpocket, pickpocket e tal. Meu filho mora em Londres. Há uma série de roubos de celulares que a gente via só aqui, agora em Londres, em Paris, em Barcelona, em toda parte. Então, acho que começa a ter um esforço natural, se é que existe isso, de uma revisão dessa exclusão, né? O coletivo vai demandar, já demanda, não dá para ficar só no individual, né? E vocês todos sabem, né, aquela história que só 6 homens brancos brasileiros têm mais dinheiro que metade da população brasileira mais pobre, né? É um absurdo um negócio desse, né? É absolutamente irracional. E está cobrando preço e vai cobrar o preço cada vez mais difícil. Era só essa observação. Então, do pouquíssimo que eu vi, que eu amei, e vou assistir de novo com calma, só tem dados para confirmar que não dá para o individual não pode ser maior que o coletivo. Então, é só um agradecimento novamente e essa observação. Muito obrigado. Muito obrigado, Caldinho. Eu vou passar para o Signates, que ele tem ponderações a fazer a respeito desses comentários, né? Signates, com você, por favor. Bom, eu queria comentar, assim, inicialmente, falar para o Galdino que, de fato, a ideologia da reforma íntima é um projeto espírita irrealizável porque é falso. E falso por uma razão muito simples. O desenvolvimento das pessoas não acontece primeiro no individual e depois no social. Ou acontece ao mesmo tempo, ou, o que é mais provável, acontece primeiro no social, depois no individual. Ninguém faz a reforma íntima para depois criar a escola ou centro espírita. Primeiro a gente cria a escola ou centro espírita, cria um regime de convivência ali dentro e a gente espera que ali as pessoas melhorem. Então, a ação social vem antes da ação individual. Mas as duas acontecem ao mesmo tempo. Mas eu queria falar ao Salomão Benchai o seguinte, a respeito da escala espírita. A escala espírita tem 2 subprodutos extremamente nocivos ao espiritismo. E isso é muito importante que os espíritas cada vez mais discutam entre si para adquirirem a consciência dessas 2 coisas extremamente nocivas. A primeira coisa que é extremamente nociva é a rotulação, a rotulagem dos espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas, que fazem com que os espíritos, ao se manifestarem, eles sejam tratados como estereótipos. Vocês podem observar que os espíritos desencarnados, obsessores, ou mesmo os espíritos superiores que se manifestam nas reuniões mediúnicas espíritas, eles são entidades estereotipadas. Eles vêm com determinados tipos de visão, com determinados tipos de relato, que são exatamente aqueles relatos que estão na obra espírita. E quando você vai classificar essas pessoas como espíritos inferiores e tentar colocar na escala espírita, fica pior ainda. Porque eu até uma vez brinquei com uma pessoa que falou, mas a escala espírita ela é válida, sim, não sei o que é que tem. Eu falei, tudo bem, a sua avó ou a sua mãe, que tipo de espírito é? É batedor? É espírito imperfeito, é espírito isso ou é espírito aquilo. A escala não descreve a personalidade das pessoas, então ela não tem valor por causa disso. O desenvolvimento da psicologia no início do século XX, da psicanálise, gerou formas e critérios muito melhores para definir as características da personalidade humana do que o espiritismo até hoje foi capaz de produzir. Então o espiritismo deve beber para falar dos seres humanos, na sociologia, na psicologia, para tentar compreender o ser humano da forma como ele é. Um ser extraordinariamente complexo, que não cabe numa escala de superior e inferior. Mas a primeira coisa que dentro do movimento espírita é nocivo, é o modo como o espírito desencarnado é tratado. Eu confesso a vocês que quando eu desencarnar, se eu me manifestar numa reunião mediúnica espírita, eu vou detestar ser tratado do jeito que os espíritos desencarnados são tratados hoje. A segunda coisa é isso que você falou, Salomão. Uma noção milenarista do desenvolvimento do planeta e que fala na tal transição planetária. E a transição planetária, para a maioria dos espíritas, para o espiritismo hegemônico, ou ela vai ser trazida do mundo espiritual para a Terra, aquela coisa da determinação, aqueles relatos míticos que o Chico Xavier trazia, de que os espíritos superiores de vários planetas do sistema solar se reuniram e decidiram dar mais um prazo para a Terra, e aí que Jesus Cristo havia garantido que em tantos anos a Terra vai fazer
a sua transição e se tornar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. Se você determinar uma transformação individual e espiritual das pessoas. Isso é um absurdo por natureza. Então, esse relato é relato mítico. E o pior disso, ao não confiar, como não é razoável confiar, que a humanidade vai de repente se convencer que, olha, nós estamos mal, agora vamos ficar bons e tal, o bem vai prevalecer sobre o mal, como se as pessoas pudessem também ser divididas entre boas e más. Aí, que jeito que vai fazer essa transição? Pelo degredo para um planeta inferior. Olha que coisa interessante. Eu gosto de dizer assim, que para eu modificar uma sociedade, se eu for tirar quem não presta e jogar lá dentro os que prestam, se eu for só mudar as pessoas ou mudar a humanidade, qualquer pessoa faz esse tipo de desenvolvimento. Para que serve o desenvolvimento do planeta se você faz por substituição das pessoas? Vai pegar a maior parte da humanidade, jogar num outro planeta e trazer os bonzinhos de outros planetas para cá, e aí a Terra evoluiu. Evoluiu coisa nenhuma, você só transferiu o problema de lugar. Você só mudou o problema de lugar. Então, esse tipo de relato é uma coisa assim, muito próximo do absurdo, né? E muitos de nós acreditou nisso boa parte da vida. Então, a gente precisa repensar essas coisas, trazer para o mundo real. Olha, o processo que a gente chama de evolução, ele, na verdade, não existe como evolução moral, evolução individual. Isso é uma tolice. Na verdade, a gente se desenvolve intencionalmente, articulando entre nós para que a nossa sociedade fique melhor, e aí nós temos que mudar a cultura, nós temos que mudar as instituições, nós temos que mudar a legislação, nós temos que mudar as condições sociais, nós não podemos admitir mais a desigualdade, a injustiça social da forma como ela é estabelecida na sociedade, nós temos que transformar a sociedade orientando-a para uma situação melhor de vida. E conquistado um direito ou conquistado uma situação melhor, a gente tem que se preocupar em como é que nós vamos manter isso. Exato. Na verdade, a gente inventa o bem e a gente inventa o mal. Os seres humanos não são bons nem maus. Nós somos essas duas coisas ao mesmo tempo, e assim, ruim é quando a gente prejudica alguém ou quando a gente prejudica a gente mesmo. E bom é quando a gente beneficia alguém ou beneficia a gente mesmo. Mas a ideia de prejudicar ou de beneficiar, ela precisa ser muito refinada entre nós para isso. E, assim, então, às vezes, o espiritualismo trabalha bem e mal como se fossem forças da natureza. Eu conheço uma corrente espiritualista que diz que o universo é dividido em duas grandes correntes mentais, a do bem e a do mal, e cada um de nós tem uma espécie de plug que a gente pluga na tomada do bem ou na tomada do mal. Então, bem e mal são como se fossem forças da natureza. Isso não é verdade. Bem e mal são invenções culturais, são invenções nossas para denominar, às vezes, o nosso interesse em relação a determinadas coisas. Aquilo que nos atende o interesse é bom e aquilo que não atende o interesse é mal. Então, às vezes, conforme a classe social, a ideia de bem e mal se altera. É preciso que a gente refine, então, esse pensamento para que a gente tenha condições de, ao buscar uma sociedade melhor, a gente saiba o que a gente está buscando, que é uma sociedade que seja justa para todos, uma sociedade que seja fraterna com todos, uma sociedade em que a gente supere todas as formas de preconceito e a gente possa garantir os direitos de cada um. Nós temos mais uma pessoa aqui que deseja apresentar uma pergunta e nós vamos encerrar com a sua pergunta. Eu não tenho o seu nome aqui, por favor. Está aqui K5OS, né? Apresenta seu nome e faz a pergunta verbalmente para nós, por favor, tá? Olá, desculpa, meu nome é Jerry, é que eu entrei hoje apressado, esqueci de colocar meu nome. Né? Prazer imenso, Jerry. É você. Nós já te conhecemos, tá, virtualmente. É uma alegria ter você aqui. Carne, osso e bengala, como eu gosto de dizer, bengala, porque para aqueles que não me conhecem, é importante dizer e faz parte da minha... E, Elias, não é uma pergunta, são mais algumas conjecturas que eu acho que a gente precisa destacar aí. Né? Aqueles que não me conhecem, eu sou deficiente, uma pessoa com deficiência. E aí eu quero começar, dentro desse contexto, dizendo o seguinte, ao longo da minha vida,
Eu evoluí nesse processo de acessibilidade. Hoje eu ministro palestras, faço seminários, enfim, escrevo dentro dessa área. E a coisa mais difícil que existe para a gente é convencer as outras pessoas com deficiências que elas são, sim, pessoas com deficiências. Tá? É uma das coisas mais absurdas que pode parecer, mas é exatamente isso. Convencer aquela pessoa que anda de cadeira de roda, que é deficiente visual, que é deficiente auditivo, dizer para ela, meu caro, você é sim uma pessoa com deficiência, enquanto você não se ver dessa forma, você não vai conseguir trabalhar por aquilo que você necessita. Por que eu estou dizendo isso? A pior coisa que existe dentro do meio espírita é convencer ao espírita que leu os 400 livros que Chico psicografou, que leu Kardec a vida inteira, que estudou Kardec a vida inteira, que entrou na psicologia de Joana de Anjos, mas esqueceu de se convencer de uma coisa, meu caro, tu és um animal racional, tá? Tu és um animal social, como tão bem nos define Aristóteles. E enquanto não se convencer de que sim, você é um animal, sim, da espécie humana, mas é animal, com todas as suas imperfeições e, quem sabe, alguns progressos aí, e por isso, enquanto você não se vê como animal social dentro de uma sociedade, né, enquanto não nos enxergarmos partícipes de uma sociedade e que precisamos agir no social, em sociedade, um com os outros, trabalhando para melhorar coletivamente, não só o meu interesse próprio, né? Eu estou bem pelo meu esforço próprio, né? Eu ouço muito isso no movimento espírita, às vezes, palestrantes dizer, não, mas é porque é o esforço próprio de cada um, essa reforma íntima. Cara, desculpa, né? Essa reforma íntima pode até ser boa para você, mas olha, não está te ajudando muito, não. Você está esquecendo o princípio máximo que Jesus colocou, que é amar ao próximo. Então não adianta você fazer reforma íntima se você não ama o próximo. Como o nosso irmão colocou anteriormente, como que eu posso estar bem, né? E aí, interrompendo aqui, o tempo é curto, mas como Paulo diz, né? Eu não posso me sentir feliz se não há felicidade no meu irmão. Como que eu posso ficar feliz me esbaldando em restaurantes, em festas, em clubes, em tudo que o social, porque o meu trabalho me proporciona, mas eu olho do lado e o meu irmão está catando papelão. Então, enquanto eu não me enxergar como um animal social, para de me enxergar como espírita. Se enxergue como um animal social e tenha como modelo e guia Jesus, que fez mais do que simplesmente divulgou, propagou, teorizou. Essa é a minha conjectura, minhas reflexões, e bom dia para todos aí. Valeu de coração. Alegria ver você por aqui, viu? Espero que a gente possa contar com todos vocês, gente. Nesses nossos próximos eventos, nós vamos ter encontros periódicos com essa mesma finalidade, tá bom? A gente vai estar divulgando nas redes sociais. Eu passo, então, para o Diego fazer as considerações finais, até porque ele tem mais uma observação a fazer, e já fazer o encerramento para nós, que nós já estamos no limite do horário que nós combinamos com vocês. Diego, com a palavra para já fazer as considerações dele e o encerramento. Então, muito obrigado a todos pela alegria de ter estado com vocês. Eu vou aproveitar esse comentário final aí, né, porque eu queria falar sobre a questão da regeneração, do mundo de regeneração, pontuando historicamente, né? E o Luiz está lendo o comentário aqui, caiu na gargalhada, porque é muito interessante, tem a ver com o que eu havia dito com Elias, né? Olha lá, no passado, aí o passado com uma interrogação, entre parênteses, prefeitos colocavam os moradores em situação de rua de suas cidades no trem e os enviavam para outras cidades. Cidades regeneradas, né? Então, assim, é realmente uma boa provocação e uma excelente reflexão. Mas é só para fazer uma pontuação sobre a regeneração, o Signatus, ele pontuou que vem de uma noção milenarista e também está na escatologia bíblica. Aquela formação que nós temos do Novo Testamento, dos 27 livros, ele termina no Apocalipse porque ele é escatológico, né? É a visão de fim de mundo. A ordem do Novo Testamento não é aquela da Bíblia, não é aquela, né? A ordem posta dos evangelhos, cronologicamente, não existiu. Aquilo ali foi uma escolha teológica, arbitrária, para formar uma escatologia. Para vocês terem uma ideia, a noção espírita de regeneração é a mesma noção da volta de Jesus. Os cristãos do primeiro século e do primeiro momento, eles achavam que Jesus voltaria até o final do segundo século. Tanto é que teve um problema nas comunidades cristãs em Roma, que eles começaram a não ter filhos, porque eles achavam que realmente havia um mundo de transformação, que Jesus ia voltar, ia salvar os sofredores, e salvando os sofredores, aquelas pessoas que eram
poderosas, que comandavam o mundo, elas iam ser degradadas efetivamente espiritualmente, que é a mesma visão daquela noção que nós temos hoje do juízo dos escolhidos. Né? Então, percebam, os cristãos do primeiro século achavam que em menos de 100 anos Jesus ia voltar e ia salvar todo mundo. Depois isso se transforma no dia do juízo final, que teologicamente, como é que é explicado? Que não é um dia de 24 horas, mas é um dia que são eras, e ali o joio vai ser separado do trigo, que é essa mesma noção de regeneração. O que é regeneração? É essa noção maniqueísta de separar os bons dos ruins, e os ruins vão para o inferno. O que é o inferno na regeneração espírita? É um planeta inferior, mas é o mesmo inferno. É aquela provocação que o Aldous Huxley deixa, né? Quem te garante que o planeta Terra não é um inferno de outro planeta? Né? Então, é uma influência do milenarismo e é uma influência da escatologia bíblica. Então, a gente precisa de entender que essas noções espíritas, elas não ultrapassam a tradição cristã. Essa tradição da regeneração, ela tem 2.500 anos. E, para encerrar, nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a participação, agradecemos a presença do pessoal que está aqui. Né? Veio muita gente ali, você consegue mostrar quem está presente aí para nós? Aqui? Vai lá, o Elias vai mostrar, tem muitos colegas presentes aqui, dá um tchauzinho aí, pessoal. Então, obrigado. Nós já vamos fazer uma seleção de livros para a nossa próxima rodada de leituras. Tem 3 sugestões de livros, nós vamos colocar nos nossos grupos online aí para vocês votarem, né? E para que o nosso próximo debate seja mais amplo, mas com problemas que são pertinentes à comunidade espírita. Então, obrigado, Ângela, obrigado, Luiz, obrigado, Elias, e obrigado a todos que estão aqui, e obrigado ao pessoal que está aí. Até a próxima. Um bom dia a todos e a todas.